A potência aplicada, ou seja, a potência fornecida pela fonte, vai ser igual à potência dissipada em cada um dos meus elementos. Então, a potência fornecida pela fonte vai ser igual à potência dissipada no resistor R1, que eu estou chamando de PR1, mais a potência dissipada no resistor R2, mais a potência dissipada ou absorvida no resistor R3. Então, a potência aplicada pela fonte CC deve ser sempre igual àquela dissipada nos elementos resistivos. Os elementos resistivos dissipam essa potência na forma de calor, que é o efeito Joule, e está aí a expressão. A potência dada pela fonte, fornecida pela fonte, é igual à potência dissipada no resistor R1, mais no R2, mais no R3. Onde a potência fornecida pela fonte é quem? É a tensão dada pela fonte vezes a corrente da fonte também, né? Essa fórmula a gente já sabia, isso é medida em watts. A gente pode representar a potência também em função da corrente e da resistência, e da tensão e da resistência, como está aqui. Ó. Quem é a potência dissipada no R1? É a tensão em cima do R1, é o VR1 aqui, ó. Mais e menos, porque eu mostro desse lado, porque a corrente está vindo nesse sentido, está passando primeiro por esse lado, então a polaridade positiva é desse lado, e por onde sai a corrente do outro lado é a polaridade negativa. Então, eu posso descobrir a potência dissipada no resistor R1, que é o PR1, como? Multiplicando a tensão em cima dele, vezes a corrente que passa por ele. Mas quem é a corrente que passa por ele? É o I1, que é quem? Porque tem um circuito em série, o IS, que é a corrente que sai da fonte, é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3. A corrente é a mesma que está passando por todo mundo aqui. Ó. Então, quem é a potência em cima do R1? É a tensão em cima dele, vezes a corrente que passa por ele, que é justamente o IS. Ora, mas se eu não souber quem é a tensão em cima dele, vamos supor que eu não sei quem é a tensão. Então, como é que a gente pode descobrir a potência em cima dele? Usando essa outra fórmula. A corrente que passa por ele ao quadrado, que no circuito em série é igual à corrente que sai da fonte, vezes ele, o valor da resistência dele, também é a potência. Agora, vamos supor que eu não sei quem é a corrente, mas sei quem é a tensão em cima dele. Então, a gente vai usar essa fórmula. A tensão ao quadrado em cima do R1, dividido pelo valor da resistência dele, também é a potência dissipada nesse resistor. E no circuito em série, quem vai ter a maior potência dissipada sobre si vai ser o maior resistor. Então, se eu tenho um resistor aqui, se esse cara valesse, sei lá, 10k ohms, esse aqui valesse 100k ohms e aqui valesse 1k ohm, quem ia ter a potência maior dissipada sobre ele era o R2, porque o valor da resistência dele é maior. E essa questão aqui, que abrange tudo que a gente vai ver estudando até agora. No item A, ele quer saber a resistência total. Então vamos analisar nosso circuito. Como vocês estão analisando aí, eu sei que isso aqui é um circuito em série. Só tem uma perninha desse cara ligado com a perninha desse. Aqui também e aqui também. Então todo mundo aqui está em série. E no item A, eu quero saber quem é a resistência total. Ora, quem é a resistência total? É o R1 mais o R2 mais o R3. Então quanto é que vai dar isso? 1K mais 3K mais 2K. Que vai dar então 6 kΩ aí. Essa é a resistência total vista pela fonte desse circuito. Então quem é no item B? A corrente que sai da fonte. Ora, pela lei de Ohm, a corrente que sai da fonte quem é? É a tensão da fonte dividido pela resistência total do meu circuito. Quem é a tensão da fonte? 36 volts.
Quem é a resistência total? 6K ohms. Então vai ser 36 dividido por 6 vezes 10. A terceira, né? Quanto é que vai dar essa conta aqui? 36 dividido por 6 dá 6. O K, que é o 10 a terceira, passa lá para cima com sinal negativo. Vai ficar vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa de 6 mili, que é o 10 a menos 3, ampere, que é a unidade da corrente. No item C, ele quer a tensão em cada um dos resistores. Ele quer saber quem é o V1, o V2 e o V3. Ora, quem é o V1? É a corrente que passa por ele, que é o I1, vezes o valor da resistência dele, que é o R1. Mas é um circuito em série. Se é um circuito em série, a corrente que sai da fonte é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3. Todas as correntes aqui são a mesma coisa. Então, a corrente IS é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Bom, então quem é o I1, que é igual ao IS? É 6 vezes 10 a menos 3, que é o 6 mili. Quem é a resistência R1? É 1K. Então é vezes 1 vezes 10. A terceira. 10 a menos 3 corta com 10 a 3. Então V1 vai ser igual a quanto? 6 vezes 1. 6 volts. E vou fazer a mesma coisa para o V2. Quem é o V2? É o I2 vezes o R2. Mas o I2 é igual ao IS. É o 6 mili. Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 3. Quem é o valor do R2? 3K. Corta o 10 a 3 com menos 3. O V2 vai ser então 6 vezes 3, 18 volts. E vou fazer a mesma coisa o V3, que vai ser quem? 6 mili vezes 2K. O mili vai cancelar com K, vai sobrar só 6 vezes 2, que vai dar 12 volts. Então a gente tem aí a tensão em cada um dos meus resistores. Agora no item D, ele quer a potência fornecida pela minha bateria. Então, deixa eu apagar tudo aqui para começar, para ficar mais organizado. Então, o que é que a gente sabe? O IS que a gente calculou é 6 mili ampere. A resistência total que a gente calculou no item A é 6 kΩ. E o V1, V2, V3 são exatamente o que a gente calculou no item C, 6 volts, 18 volts e 12 volts. Agora a gente vai fazer o item D. Quer saber a potência fornecida pela fonte. Quem é a potência fornecida pela fonte? É a fonte vezes a corrente fornecida por ela. Qual o valor da tensão da fonte? 36 volts. Qual o valor da corrente fornecida por ela que a gente calculou? No item B, 6 vezes 10 a menos 3. Então, quanto é que vai dar essa conta aqui? 216 miliwatts de potência. Então, a potência fornecida pela fonte é 216 miliwatts. E agora, quem é a potência dissipada em cada um dos resistores? A gente pode fazer isso individualmente. A potência no resistor R1, quem é? Posso fazer de várias formas. A primeira, por exemplo, é a tensão em cima dele, vezes a corrente que passa por ele. Então, é o V1 vezes a corrente I1. Mas a corrente I1, a gente sabe que é a corrente IS, porque é um circuito em série. Então, quem é o PR1? É o V1 que a gente calculou lá no item C, que é os 6 volts,
vezes a corrente 1, que é a mesma corrente S, que é o 6, vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar, então, 36 miliwatts de potência dissipada nele. A gente pode fazer também, agora, do PR2, como? Dessa forma, a tensão no R2 ao quadrado dividido pela resistência R2 vai ser quanto? Que é a tensão no R2, 18 volts ao quadrado, dividido pela resistência dele, que é 3K, 3 vezes 10 a terceira. Isso aqui vai dar, então, quando a gente bota na calculadora, 108 miliwatts. E do PR3, como é que a gente pode fazer? Pode fazer usando a corrente. Corrente 3 ao quadrado vezes o R3 é igual à potência dissipada sobre ele. Ora, quem é a corrente I3? É igual à corrente S, porque está no circuito em série. Então é o 6 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes o valor da resistência, que é 2K. Isso aqui vai dar, então, 72 miliwatts. Então tá aí, as 3 maneiras da gente encontrar a potência dissipada em cada um desses elementos aí, em cada um desses resistores. Então, se a gente somar o PR1 mais o PR2 mais o PR3, quando a gente faz essa continha aí, vai dar que valor? Ora, vai dar justamente o valor da fonte, que é o P, como a gente já sabia disso. As fontes de tensão, assim como os resistores, eu posso associar eles em série. Mas para que fazer isso? Para aumentar ou diminuir a tensão total aplicada aí ao meu circuito. No final das contas, a tensão líquida vai ser determinada somando as fontes com a mesma polaridade ou subtraindo as fontes que estão com polaridades opostas. Então aqui, por exemplo, quanto é que dá a tensão equivalente ou tensão total, a tensão total dada por essas 3 fontes aqui? Se elas estão com a mesma sequência de polaridade, o mais em cima, o negativo embaixo, positivo em cima, negativo embaixo, positivo em cima, negativo embaixo. Então quer dizer que a corrente está fluindo em que sentido? Nesse sentido aqui. Ela entra no lado negativo e sai do lado positivo das fontes de tensão, que é o oposto do que acontece lá nos resistores. Nos resistores ela entra no lado positivo. Ela entra no lado positivo do resistor e sai do outro lado, no lado negativo do resistor. Aqui eu tenho uma queda de tensão. Aqui não. Aqui eu tenho uma elevação de tensão. Quando eu entro no negativo e saio no positivo, eu estou elevando minha tensão. Como eles estão em série e estão com as polaridades iguais, quem é o E total? É a soma de todas essas fontes. E1 mais E2 mais E3. Substituindo os valores, eu vou encontrar 18 volts. Então, se eu botar 3 fontes em série com a mesma polaridade, eu posso somar as 3 e representar elas como sendo uma única fonte de 18 volts aqui no caso. E agora, nesse caso? Nesse caso, a corrente está vindo nesse sentido aqui. Como é que eu sei? Porque está aqui, ela vindo nesse sentido. Então, o E1 e o E2 estão com a mesma polaridade e no sentido certo, no sentido da corrente. Na fonte entra no lado negativo e sai do lado positivo. Entra no lado negativo e sai no lado positivo. Então, meu E total eu já sei que é a soma do E1 mais o E2. Resta saber como é que funciona esse E3 que está com a polaridade oposta ao do E1 e do E2. Ora, se ele está com a polaridade oposta ao do E1 e do E2, ou seja, a corrente está entrando no lado positivo e saindo no lado negativo, ele vai ser aqui um sinal
de menos. Então, no final das contas, vai ser E1 mais E2 menos o E3, que é o cara que está aqui com a polaridade oposta aos outros dois que estão com a polaridade correta. Por que a polaridade correta do E1 e do E2? Porque estão no sentido da corrente, ó, entrando do lado negativo, saindo do lado positivo, tendo assim uma elevação de tensão. Então, substituindo os valores, ó, a gente vai encontrar que no final das contas, se a gente associar as fontes dessa maneira, eu vou ter uma tensão na fonte final de 8 volts. Então, ó, muitas vezes a gente vê, ó, essas pilhazinhas que a gente liga em calculadora, controle remoto. E como é que ela funciona aqui, ó, essas pilhas? Tá aqui o esquema dessas pilhas aqui, o esquema elétrico, o circuitozinho. O lado positivo aqui, ó, da pilha, tá bem aqui, ó, mais. O lado negativo, ó, tá ligado bem aqui, onde fica a molinha. Então, o lado negativo da pilha, onde fica a mola, está ligado aonde? Com o lado positivo dessa outra pilha. Então, está fazendo isso aqui, ó, o fio. Tá encostando aqui, e aqui liga aonde? No lado negativo aqui do meu circuito. Então, ó, quando eu estou usando minhas pilhas dessa maneira, eu tenho a seguinte ligação. Lado positivo aqui da pilha, está aqui o mais. Passa pela pilha, sai do lado negativo, que liga no lado positivo da outra. Aqui, ó. Aí sai no lado negativo, liga no positivo da outra, e assim por diante. E o que, é que a gente tem aqui? Uma associação em série. Ora, como todo mundo está com a mesma polaridade aqui, ó, mais, menos, positivo, negativo, eu vou fazer o que no final das contas? Quem é meu E total? É 1,5 mais 1,5 mais 1,5 das três pilhas aí, mais 1,5 da quarta pilha, que vai dar, ó, 6 volts. Então, esse esquema todo aqui, ó, dessas 4 pilhas ligadas na calculadora, por exemplo, é a mesma coisa disso aqui. Uma única fonte valendo 6 volts de tensão. Bom, no laboratório, como é que a gente faria para fazer, por exemplo, a soma de duas fontes E1 mais E2, onde E1 vale 20 e o E2 vale 40, ou seja, eu vou querer 60 volts. A primeira fonte aqui está regulada com 20 volts e está fazendo do jeito que a gente costuma fazer. Ó. O lado positivo sai o fiozinho aqui para o ponto A. O lado negativo sai o fiozinho também, ó, só que aterrado, como a gente já sabe, né? Tem um jump aqui do lado negativo com terra. Aí vai sair o lado negativo da fonte aqui, ó, em direção ao lado positivo da outra. E por sua vez vai sair o lado negativo nela para o ponto B. E também vai ter um jump aqui, ó, entre o lado negativo e o terra. Então, trazendo aqui para o circuito, como é que vai ficar? O ponto A está bem aqui, que é o cabo, liga no lado positivo da fonte. Aí o lado negativo da fonte vai para onde? Segue esse caminho e vai para o lado positivo da outra. O lado negativo da fonte vai para o lado positivo da outra. Mas também, ó, ele está ligado no terra. Então também vai seguir esse caminho. E o lado negativo da outra fonte vai para onde? O lado negativo da outra fonte está indo para onde? Está indo para o terra. Aqui o caminho, ó. E está indo também para o lado B. Só que do jeito que a gente está fazendo aqui, ó, esse cara é terra e esse cara é terra, eu vou ter aqui como se fosse um fio interligando esses pontos. Então aqui, por causa desse negócio aqui, desse curto, a gente chama isso aqui de curto circuito, a soma aqui do 20 mais o 40, porque estão na mesma polaridade, não vai dar 60 volts. Então como é que a gente poderia fazer a ligação de duas fontes? Dessa maneira agora. Sem aterrar. O fio do jump por terra aqui, ó, na primeira fonte, não vai existir. Então, como é? O ponto A, tá aqui o ponto A, sai para o lado positivo aqui da fonte, tá aqui ele. Então, tá aqui o lado positivo da fonte. A fonte vale
20 volts. O lado negativo da fonte vai para onde? O lado negativo da fonte, ó, sai diretamente para o lado positivo da outra. O lado negativo, que é esse jackzinho preto, sai diretamente para o positivo da outra fonte, que é essa outra aqui, ó, de 40 volts. E o lado negativo da outra fonte, aí sim, ele faz o jumpzinho com terra e liga ele para o ponto B. Então agora sim eu vou ter, ó, as duas na mesma polaridade. Como esse cara aqui está isolado aqui no meio, então agora eu vou ter de fato o meu E sendo 20 mais 40 igual a 60 volts, como eu queria no começo, somando essas duas fontes. A ligação, quando eu vou fazer em série com minhas fontes de tensão, no laboratório tem que ser nessa configuração.